Hoje, antes mesmo que o sol nasça completamente, quero que você pare tudo e ouça esta verdade. As palavras que você fala moldam o seu destino. Você pode acordar como todos os outros, correndo, preocupado, estressado, tentando sobreviver mais um dia. Ou pode acordar como um filho de Deus, consciente de que há poder criativo na sua boca. A Bíblia declara em Provérbios 18:21: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso significa que cada palavra que você fala pela manhã é uma semente espiritual lançada no solo do seu dia. E hoje, Deus quer te ensinar o segredo dos que vivem debaixo de bênção constante. O segredo daqueles que parecem carregar favor, mesmo em meio às tempestades. Eles não têm uma vida mais fácil. Eles têm uma confissão diferente. Eles acordam e declaram vida, declaram fé, declaram promessa, declaram vitória, mesmo antes de verem qualquer sinal visível. Enquanto muitos começam o dia reclamando do que falta, você vai começar declarando o que já é seu em Cristo. Porque o Senhor disse em Deuteronômio 28:2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Isso quer dizer que você não precisa correr atrás das bênçãos. Elas correrão atrás de você. Quando a sua boca concorda com a palavra de Deus, o céu se move a seu favor. Por isso, todos os dias, antes de qualquer coisa, diga com fé: Senhor, eu te coloco em primeiro lugar. Eu declaro que este será um dia abençoado. A tua presença vai comigo e nada poderá me deter. O favor do Senhor me cerca como um escudo. Eu sou abençoado ao sair e abençoado ao entrar. O bem e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essas palavras não são apenas frases bonitas, elas são chaves espirituais. Cada vez que você as declara, portas se abrem, muralhas caem e o impossível começa a se mover a seu favor. Então, antes de rolar a tela, antes de pensar nas preocupações, fale vida. Porque quando você fala a palavra, o céu escuta, os anjos se movem e o inimigo recua. Hoje, decida começar a viver diferente. Decida acordar não para lutar pelo favor de Deus, mas para viver dentro dele. Decida que, a partir deste dia, suas primeiras palavras serão profecias do seu futuro. Todas as manhãs, o mundo espiritual desperta com você. Enquanto muitos veem apenas um novo dia comum, Deus vê uma oportunidade de manifestar promessas antigas, mas Ele escolhe fazer isso através das suas palavras. O inimigo não teme quem vai à igreja de vez em quando. Ele teme quem aprendeu a declarar a palavra com fé todos os dias. Porque a fé falada é uma espada espiritual. E quando você fala o que Deus disse, você libera o poder do próprio céu sobre a sua realidade. Por isso o Senhor disse em Isaías 55:11: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quando você acorda e diz: hoje eu ando debaixo da graça, o Senhor me cobre com sua proteção. Nenhum mal me sucederá, e praga nenhuma chegará à minha tenda. Salmo 91:10. Você está ativando a promessa de proteção divina. Quando você declara: eu sou cabeça e não cauda, estou por cima e não por baixo. Deuteronômio 28:13. Você está ativando a promessa de autoridade e domínio. E quando você afirma: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13, você está lembrando ao seu espírito que não depende da força humana, mas do poder de Deus. Veja, meu irmão, minha irmã, cada manhã é uma batalha espiritual entre a voz da dúvida e a voz da fé. Quem vence? A voz que você alimenta. Se ao acordar você alimenta o medo cresce. Mas se você alimenta a fé domina. É por isso que Jesus disse em Marcos 11:23: se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Perceba, ele não disse: se alguém pensar, ele disse: se alguém disser. Ou seja, a vitória é liberada pela palavra. Então, a partir de hoje,
Quero que você se acostume a dizer todos os dias, com convicção: eu sou abençoado, eu sou escolhido, eu sou protegido, eu sou favorecido, eu sou cheio da presença de Deus. Essas declarações diárias não apenas mudam o seu humor, elas mudam o ambiente ao seu redor. A sua atmosfera espiritual começa a se alinhar à vontade de Deus. E onde há alinhamento, há manifestação. Mesmo quando você não vê resultados imediatos, continue. Porque a fé não se mede por vista, se mede por perseverança. Toda vez que você fala, você planta. E cada semente de fé tem um tempo exato para florescer. Toda a área da sua vida responde a uma voz. A enfermidade responde à voz da cura. A escassez responde à voz da provisão. A confusão responde à voz da sabedoria. É por isso que o inimigo tenta calar sua voz. Porque ele sabe que enquanto você está em silêncio, ele domina o território. Mas quando você abre a boca e declara a palavra de Deus, você recupera o controle espiritual sobre a sua vida. A Bíblia diz em Salmo 107:20: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Você percebe? A palavra foi enviada, falada e trouxe cura. Isso significa que toda vez que você declara: pelas pisaduras de Cristo eu fui curado, Isaías 53:5, essa palavra começa a agir dentro de você. Mesmo que os sintomas ainda gritem, a palavra já está trabalhando nas raízes da enfermidade, dissolvendo o que o inimigo tentou plantar. O mesmo acontece nas finanças. A falta e a limitação não são apenas problemas econômicos, são condições espirituais. Mas Deus já determinou um outro decreto sobre os seus filhos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Quando você começa o dia dizendo isso, não está apenas repetindo um salmo, está rompendo um ciclo de escassez. Está lembrando ao mundo espiritual que há uma aliança de provisão sobre a sua vida. E então, as portas que estavam fechadas começam a se mover. Favor inesperado aparece. Pessoas que nunca te notaram começam a lembrar de você. Não é sorte, é manifestação da palavra que você declarou. E quanto ao propósito, há muitos que se sentem perdidos, vazios, sem direção. Mas ouça, Deus nunca criou ninguém sem um destino. Há uma rota divina traçada para você desde o ventre. O problema é que muitos caminham sem ativá-la com fé. Por isso declare: os passos de um justo são firmados pelo Senhor. Salmo 37:23. Eu não ando em confusão, eu ando em revelação. Eu sou guiado pelo Espírito Santo e cumpro o propósito de Deus na terra. Essas palavras são bússolas espirituais. Elas realinham seu coração e seus pensamentos com o céu. E quando o céu e a terra concordam, milagres acontecem. Você começa a perceber que não há coincidências, há direções, não há atrasos, há preparação. E não há perdas, há lições que te empurram para o cumprimento da promessa. Tudo começa com o que você diz. Porque quando a sua boca fala fé, Deus confirma com poder. Talvez você diga: mas eu já declarei tantas vezes e nada mudou. Se você já pensou isso, saiba, você está mais perto da vitória do que imagina. Porque é exatamente nesse silêncio aparente, nesse intervalo entre o que foi falado e o que será manifestado, que Deus está testando a sua constância. O céu não se move pela emoção, o céu se move pela fé firme. E fé firme fala mesmo quando tudo parece contrário. Foi assim com Abraão. Deus prometeu um filho quando ele e Sara já estavam velhos. Mas Abraão não olhou para o corpo morto, diz Romanos 4:20. Ele continuou dando glória a Deus. Ele continuou declarando o que Deus disse, mesmo quando o natural gritava o contrário. E o que aconteceu? A promessa se materializou. Isso é o poder de falar o invisível até que se torne visível. Quando você declara: eu sou próspero em Cristo, mesmo com a conta bancária vazia, você está semeando o som da fé no território da escassez. E o som da fé tem frequência celestial. Ele atrai o que o olho ainda não vê, porque a fé cria antes de ver. Quando você diz: minha casa será restaurada, mesmo no meio do conflito, você está liberando ordem dentro do caos.
E o Espírito de Deus sempre paira sobre o caos, trazendo luz onde havia trevas. Jesus nos mostrou isso quando amaldiçoou a figueira. No mesmo instante, nada pareceu acontecer. A árvore continuava de pé. Mas o texto diz que no dia seguinte, ela já estava seca desde as raízes. A palavra falada trabalhou onde os olhos não viam. Assim é com suas declarações. Quando você fala, algo começa a morrer ou nascer nas raízes espirituais da sua vida. Pode não aparecer na superfície imediatamente, mas a transformação já começou. É por isso que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 4,18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Tudo o que você vê hoje é temporário, mas a palavra que você declara é eterna. Então continue falando, continue profetizando, continue chamando à existência aquilo que Deus prometeu. Você não está repetindo frases, você está reprogramando o ambiente espiritual ao seu redor. Você está plantando decretos no solo do tempo. E quando o tempo certo chegar, a colheita será visível e abundante. Não desista antes de florescer. As palavras que você fala hoje serão os frutos que você colherá amanhã. Agora que você entendeu o poder das palavras, é hora de aprender algo ainda mais profundo. Não basta declarar, é preciso proteger o que você declarou. Muitos falam com fé pela manhã, mas cancelam suas próprias palavras à tarde. Eles dizem, Deus está abrindo portas para mim. E horas depois murmuram, nada dá certo na minha vida. Sem perceber, estão plantando e arrancando a semente no mesmo dia. Mas quem quer colher, precisa aprender a guardar o solo da fé. A Bíblia diz em Provérbios 21:23, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Cada palavra que você fala cria uma atmosfera. Palavras de fé criam um ambiente de milagres. Palavras de dúvida criam um ambiente de estagnação. Por isso, cuidado com o que você diz quando está cansado, irritado ou ansioso. Esses são os momentos em que o inimigo tenta te fazer falar o oposto da promessa, porque ele sabe que não pode roubar sua bênção, a menos que te convença a anulá-la com a tua própria boca. Se você quer viver debaixo do favor de Deus, você precisa aprender a cultivar uma atmosfera de adoração e gratidão constante. Quando algo dá errado, diga, eu não entendo agora, mas sei que Deus está no controle. Quando falta algo, diga, o Senhor proverá. Quando alguém te fere, diga, eu libero perdão, porque a minha paz vale mais que o meu orgulho. Essas respostas não são fraqueza, são maturidade espiritual. Elas blindam a sua atmosfera e impedem que o inimigo penetre com murmuração, incredulidade e confusão. Você pode até não controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas pode controlar o som que sai da sua boca. E lembre-se, Deus habita no meio dos louvores, Salmo 22:3. Isso significa que toda vez que você louva, agradece e fala com fé, você atrai a presença dele para dentro do seu ambiente. E onde Deus habita, nenhum mal prospera, nenhuma maldição resiste, e nenhuma porta permanece fechada. Por isso, a partir de hoje, vigie suas palavras. Antes de falar, pergunte, isso está alinhado com a promessa ou com o problema? Se estiver com a promessa, fale com ousadia. Se estiver com o problema, silencie. Porque até o silêncio pode ser uma arma espiritual. Proteja sua atmosfera. Ela é o jardim onde Deus planta seus milagres. Deus não responde à rotina. Ele responde à fé constante. Há poder em dobrar os joelhos, mas há autoridade em abrir a boca e declarar o que Deus já disse sobre você. Por isso, não deixe um único dia passar sem declarar vida, favor e promessa sobre o seu caminho. Você não precisa ser perfeito para ser abençoado, precisa apenas ser constante. Deus não busca os mais fortes, Ele busca os que perseveram na fé, mesmo em meio às tempestades. Quando você diz todos os dias, Senhor, eu sou abençoado porque te pertenço. Eu declaro que a tua mão está sobre mim. Onde eu colocar os meus pés, haverá paz. Onde eu trabalhar,
haverá prosperidade. Onde eu orar, haverá resposta. A minha casa é abençoada. O meu corpo é saudável. O meu caminho é próspero. E nada poderá impedir os planos de Deus na minha vida. O céu se movimenta a seu favor. Cada palavra que sai da sua boca envia anjos em missão. Cada declaração de fé abre uma nova porta. Cada vez que você fala, o impossível começa a se curvar diante do nome de Jesus. Não é mágica, é princípio espiritual. O mesmo Deus que criou o universo com palavras, te deu o mesmo poder criativo dentro da tua boca. Por isso, o que você fala, você atrai. E o que você declara com fé, você viverá. Diga isso todos os dias. Não uma vez por semana. Não apenas quando sentir vontade. Todos os dias. Porque cada amanhecer é uma nova oportunidade de plantar palavras que gerarão milagres. E mesmo que nada pareça acontecer, continue. Porque enquanto você declara, Deus trabalha nos bastidores. Ele está movendo corações, abrindo caminhos, mudando estações, preparando respostas que você ainda não viu. Por isso, ao acordar, abra sua boca e diga: hoje é o dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei e vencerei nele. As bênçãos do Senhor me cercam. A graça me acompanha. E tudo o que eu fizer prosperará, porque o Senhor é comigo. Fale, declare, repita, até que o que está nos seus lábios se torne visível na sua vida. As bênçãos não vêm para quem apenas espera, mas para quem profetiza e persevera. Então, a partir de hoje, faça disso seu hábito diário. Diga isso todos os dias, e você verá. As portas se abrirão, o favor te encontrará, e as poderosas bênçãos de Deus te alcançarão onde quer que você vá. Porque está escrito em Deuteronômio 28:2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Lembre-se, a voz que você libera hoje determina o futuro que você viverá amanhã. Diga isso todos os dias, e as bênçãos do Senhor te seguirão, até que transbordem.